Amém. Hoje, a palavra que a gente vai ler está em Marcos 7. O título é Jesus e a tradição dos judeus. Vou começar lendo aqui e depois o Yosef vai explicar para vocês. Eita, moleque, vai explicar. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Eu vou parar aqui, só para a gente recapitular um pouquinho. O Yosef tem algo a falar. Pode explicar para eles. Nesse versículo Solta o chicote. tá falando assim, que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos antes e os fariseus estavam julgando os discípulos de Jesus por causa disso. E depois fala que os fariseus, eles falam que respeita Deus, respeita as ordens de Deus, mas na verdade, em vez de respeitar as ordens de Deus, eles inventam leis aleatórias e colocam no lugar das leis de Deus. E é por isso que Deus fala que eles não respeitam nada, que o coração deles está distante de Deus. Por isso, porque em vez de eles respeitar Deus, eles colocam umas leis no lugar. Na verdade, essas leis nem foram eles na hora que criaram, né? Eles realmente tinham essas leis, na verdade nem eram leis, eram os costumes que eles tinham, que foram passados de pais para filhos. Mais para frente Jesus ainda vai falar que foram passados de pais para filhos, mas como eu já li, eu vou adiantar aqui, né? Eram costumes que eram passados de pais para filhos e que eles levavam a sério, que eles tinham esse costume e achavam uma regra, para eles era uma regra aquele costume. E quando viu Jesus não fazendo aquele costume, para eles foi errado. E aí eles começaram a julgar. Eles queriam qualquer coisa para julgar Jesus, né? E então eles usaram isso. Só que acontece que eles estavam respeitando mais os costumes passados de pais para filho, porque aparentemente era mais fácil ter que lavar a mão, lavar o copo, do que os mandamentos que Deus trouxe para eles, né? O de honrar o pai e a mãe. Para eles usavam os costumes e as leis da terra para se colocar acima das leis de Deus. E as leis de Deus estão sobre qualquer outra lei, sobre até mesmo as leis aqui da terra. Por mais que fala que o que é ligado aqui na terra é ligado nos céus, mas as leis que Deus deixou aqui na terra são as maiores. E então, como ele fala mesmo, eu vou continuar lendo que aí vai falar aqui. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus,
trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Isso era só um exemplo do que eles faziam relacionado a colocar os mandamentos, as leis dele aqui da terra, sobrepondo as leis que Deus deu a eles. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para o que está sendo ensinado aqui na terra, até mesmo por pastores. A gente tem que sempre se basear totalmente na palavra de Deus, na Bíblia. Por quê? Pode ter muitos ensinamentos, somos humanos, né? A gente é cabível a falhas, a gente pode falhar com ações e também com palavras. A gente pode estar, às vezes, falando coisas erradas, coisas que vêm de nós e não de Deus, que a gente tem como nosso entendimento. E às vezes não é aquilo que está sendo passado na palavra. Então, por mais que a gente ouça a palavra, a gente também tem que ler a palavra, a gente tem que seguir a palavra, né? Por causa que muitas vezes a gente pode ouvir, mas às vezes aquela interpretação foi daquele pastor, daquela pessoa. Sempre ouça, entenda o que ele fala e busque na palavra também para você ter uma interpretação a melhor possível, uma interpretação de Deus, sempre pedindo direcionamento do Espírito Santo, direcionamento de Deus, para que você entenda o que Deus quer da gente, o que Deus quer passar com aquela palavra, com aquele ensinamento, né? E não colocando os ensinamentos terrestres de pessoas acima dos de Deus. Como aqui disse, do honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, eu prefiro honrar pai e mãe, né? A palavra honrar pai e mãe, que foi um ensinamento que Moisés trouxe, baseado na palavra de Deus, e eles colocando que a gente deve honrar, mas se a gente separou algo para Deus, um dinheiro para Deus, a gente tem que deixar o pai passando fome, ou deixar de ajudar o pai para entregar aquilo a Deus. E Jesus aqui já disse que isso é errado. Então, se te ensinam isso, se te passam isso, o ensinamento está errado. A gente tem que prestar atenção e seguir aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que Jesus nos ensinou. Então, a gente tem que sempre colocar nesse ensinamento, a gente pode ver que o nosso Pai aqui na Terra é acima de tudo, né? A gente tem que sempre honrar Ele e respeitar. Por mais que a gente separe algo para Deus, Deus pede para que a gente honre o nosso Pai. Então, vamos sempre nos atentar a isso. Quer falar mais alguma coisa, Cef? Não. Não? Esquece, fechou. Então é isso que eu tenho para trazer hoje. Amém. Alguma dúvida? Não? De boa, Lelê. Tipo, então tá bom. É isso. Então, a gente teve o Alejandro e o Youssef aqui pregando, né? Hoje meu esposo, infelizmente, está ausente. A gente fica ainda um pouquinho perdido. Nossa, não fala assim, mãe. Não fala assim que eu vou chorar, porque eu vou achar que aconteceu alguma coisa com o pai. Para conduzir, ele teve que socorrer o nosso sobrinho, né? Então ele não está aqui presente, mas eu sei que o Senhor está com eles lá, como ele está aqui conosco. E eu quero só complementar, mediante a palavra que o Alejandro trouxe aqui. Resumindo, né, no meu ponto de vista, é que às vezes o homem, né, como o homem ele é falho, ele tenta ajudar a Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa do nosso amor, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento. Então, Jesus era simples e a palavra de Deus, ela tá aqui, acessível a nós, né? A gente tem a palavra. Então, quando tiver... Jesus fala que ele veio aliviar o fardo, né? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Então, se em algum momento o fardo estiver pesado, é porque Jesus não está aliviando esse fardo sobre a sua vida. Então, busque na palavra de Deus o que verdadeiramente Jesus quer de nós. Jesus quer que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Então, a gente se amar, né? A gente se cuidar, a gente ter zelo, a gente colocar as coisas de Deus, a vontade de Deus em princípios na nossa vida é uma grande chave para que a vontade dele seja estabelecida no nosso viver. Então, a gente se ama e a gente ama o próximo. Então, quando a gente nos ama e quando nós amamos o próximo, a gente faz o bem. E eu acho que esse é o maior bem que ele nos deixou, é o maior mandamento que ele nos deixou, é verdadeiramente fazer o bem. Fazer o bem a nós e fazer o bem ao próximo. Porque se eu não faço bem para mim mesmo, se eu fico carregando para mim coisas ruins, eu não tô me amando. E aí eu não posso amar o próximo, porque se eu não me amo, não tem como eu amar o próximo. Primeiro a gente se ama, a gente estabelece as vontades de Deus nas nossas vidas, a gente cuida do nosso templo, que é o templo do Espírito Santo, para que ele possa habitar 100% na gente. Então a gente produz na gente amor, paz, e aí a gente transmite isso pro próximo, porque a gente está transbordando isso, que é o que Jesus veio trazer para nós. Então que a gente possa ser grato, que a gente possa amar, né, verdadeiramente como Cristo nos ensinou. E o amor dele é simples. Essa é a palavra que para mim é o ponto-chave. Jesus é simples e as coisas dele são simples, né? Às vezes o homem tenta complicar, querendo ajudar Deus, porque acha que Deus precisa de ajuda, precisa, se você não fizer isso é castigo, porque se você não fizer aquilo, porque às vezes o homem não entende, e aí se coloca um peso para que entre temor, para que entre medo. Nós temos sim que temer a Deus, porque Deus, ele é grandioso, mas o temor de Deus nos faz amá-lo, nos faz respeitá-lo, nos faz querer obedecê-lo, querer conhecer mais dele, e conhecer a Deus vai ser através da palavra. Então que a gente possa se aprofundar na palavra, porque a palavra ela é rica em conhecimento, e quando a gente mergulha nela, a gente realmente entende o que Jesus quer de nós. Então eu quero deixar essa palavra e quero também liberar a bênção, né, na ausência do meu esposo aqui. Eu quero representá-lo, dizendo que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Que vocês tenham um sábado abençoado e que vocês tenham um domingo abençoado e uma semana maravilhosa pela frente. Que o Senhor abençoe vocês com as mais ricas bênçãos, que o Senhor esteja à frente, endireitando as veredas, aplanando os caminhos de vocês, em nome de Jesus. Amém.